falar. Então, Sabrina, como eu tenho acolhido os alunos aqui na sala, né, frequentemente eu tenho que interromper meu raciocínio para conseguir fazer algumas configurações na plataforma. Mas a minha questão, na verdade, nem diria que é uma análise, mas uma questão. O último governo, né, instaurou no país uma certa configuração que fez com que as pessoas se apresentassem de uma outra forma na sociedade, né, que elas não tivessem tanto receio em expor seu ódio, em expor né, as suas vulnerabilidades e as suas opiniões, muitas vezes contraditórias e violentas. Então, foi instaurado um clima mesmo muito diferenciado no país. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tento ler as situações pela perspectiva social. E olhando esse acontecimento de hoje e os outros que o antecederam, eu estou tentando ainda entender que fenômeno social é esse. Por quê? Porque ele tem um simbolismo que acontece dentro das escolas, né? Por que uma instituição que se emancipa, que constrói, que edifica, que ajuda a criar identidade, em que as pessoas são cuidadas, por que será que o ataque tem sido voltado a essas instituições de cuidado? Isso para mim é muito simbólico, porque poderia estar em qualquer outro lugar. Poderia estar, enfim, na rua, acontecer de uma pessoa passar e violentar a outra, né, em massa. Poderia acontecer em qualquer outro ambiente coletivo, mas isso tem acontecido dentro das escolas e, sobretudo, voltado para crianças e adolescentes. Então, eu ainda estou, assim, tentando buscar, talvez, respaldo teórico e até por meio das minhas experiências para conseguir ler esse fenômeno que, infelizmente, tem atingido o nosso país e o mundo como um todo. E aí eu gostaria de passar para você, assim, como que você lê esse tipo de assunto? Tanto em relação às questões políticas que foram instauradas no país e que não passam quando a gestão acaba, elas permanecem, e como que você tem percebido também esse fenômeno social que tem acontecido, sobretudo, nos espaços educacionais. Sim, obrigada, Mari. É isso, né, um fenômeno muito recente que tem acontecido no nosso país, e fica uma autorização, né, pelo último governo, parece que fica todo mundo muito autorizado para esse tipo de violência, né, e hoje também teve um episódio muito difícil no Amaré, no Rio de Janeiro também, com a invasão da polícia nas escolas, né, então a gente fala de violência, essa violência que se legitima em alguns lugares, e em outros lugares ela acaba chocando um pouco mais do que as outras, né. E aí, que ponto também de o que é importante, o que é mais relevante, né, também, nesse momento, né, de se olhar, porque que não choca essa violência constante no Rio de Janeiro, em outras comunidades como essa, né. Mas é isso que você falou, né, não foi embora essa violência armada, ela ainda está aí, e por que será as escolas, né, é um fenômeno que a gente vai ter que pensar, o porquê. A gente sabe que a escola é um ambiente também muito difícil, onde se vivencia muito tipo de violência, bullying, muitas coisas difíceis. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que refletir um pouco mais, né? Tentar saber um pouco mais do porquê que isso tem acontecido, né? A gente sabe da influência, né, norte-americana também nessas questões, né? Como elas são resolvidas fora do país. E aí entender como que isso tem atravessado os jovens, né, no nosso país, para a gente poder lidar melhor com isso, poder abordar melhor isso, inclusive para realizar um trabalho de prevenção, né. Exatamente, e acredito que isso passa também por duas grandes esferas, sabe, Sabrina, que é a família e a tecnologia. Então, às vezes eu acredito que, como nós estamos numa sociedade que tenta pensar as relações atualmente de maneira mais horizontalizada, no sentido de não haver tantas hierarquias, né? Hoje em dia, por exemplo, alguns pais têm a concepção de que são amigos dos filhos, mas no fim das contas, o pai e a mãe têm que ser pai e mãe, não é? Porque são duas autoridades que nos estruturam psiquicamente. Então, como eu tenho percebido essa ausência das figuras parentais na educação dos filhos, isso faz com que eles também consigam ter outras referências de autoridade, de moral, de ética, de perspectiva, de sonhos, de respeito e por aí vai. E ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto as famílias estão conseguindo ser continentes dessa violência que está eclodindo de maneira assustadora.
Então, eu fico pensando até que ponto a tecnologia contribui ou atrapalha, porque eles têm se manifestado muito por meio das redes e combinado violência por meio das redes, e até que ponto a família tem conseguido sustentar as demandas que têm chegado para ela. E aí, isso, no ambiente educacional, é a bomba que explode e a gente não está dando conta mais. Mas eu fico tentando nos responsabilizar por isso também, sabe? Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que a gente abstrai o problema jogando para o Estado. O Estado é responsável, o Estado, mas quem de fato é o Estado, né? Se constitui com as pessoas que governam, mas nós também somos responsáveis uns pelos outros. O ECA diz que as crianças são de responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, ou seja, eu também sou responsável por essas crianças. O que de fato eu tenho feito para que as pessoas repensem o modo como elas estão na sociedade? Então, eu sinto que está havendo uma quebra de hierarquia nas estruturas que faz com que a sociedade inteira se desorganize de alguma forma. Sim, e tem um agravante, né, que é a pandemia. O quanto isso mudou com o isolamento social, essa imersão tão grande nas redes sociais, né, com esse isolamento, com essa falta de sociabilidade também nas escolas, o quanto isso também foi agravando, né, quem já tinha questões já para lidar, né, psicológicas e dificuldades, com toda certeza, essa volta da pandemia também reflete o quanto a gente adoeceu, né, nesse período. Tem muita gente achando que voltamos do zero, recomeçamos, mas a gente ainda precisa falar o quanto isso está impactando a saúde mental das pessoas, né. Perfeito. Você sabe que agora com a sua fala, já te passo a palavra, Ney, que você falou da pandemia e o ambiente educacional, e eu pensei que, para além das mortes, né, que são muito graves e muito tristes, qual foi o ambiente que mais foi prejudicado nesse país? A educação teve um buraco, mas um buraco que, assim, vai ser irrecuperável esse déficit que ficou na educação brasileira. E parece que agora essa violência tem se voltado para um ambiente que foi mais negligenciado, né, a escola. Esse fenômeno é muito interessante. É triste, mas é muito interessante, né, isso aqui é... E pensar a saúde dos professores, né, que também entram numa linha de frente, assim, muito difícil, né, eles já são desvalorizados, não, e ainda vai sobrecarregando ainda mais com todas essas novidades, né, infelizmente. Infelizmente. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante.